Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Vanessa Lemos e nós hoje vamos falar sobre as síndromes pleuropulmonares, mas de uma maneira bem geral, fazendo raciocínio clínico para que você possa iniciar seus estudos na semiologia médica. Como que funciona? Primeiramente, nós precisamos entender que essa estrutura é inicialmente o pulmão e que, se nós não entendermos as relações anatômicas, fisiológicas e os mecanismos fisiopatológicos, nós não vamos conseguir compreender nada. Então, a partir daqui, nós temos a traqueia, que é a via aérea de condução, depois nós temos o bronco primário direito, ou o bronco principal direito, e o bronco principal esquerdo. Eles têm características anatômicas específicas que nós não vamos discutir, e à medida que ele vai ramificando, ele vai criando gerações brônquicas. Então, primeira geração é essa, a segunda geração são os brônquios secundários, e assim sucessivamente. Quando a gente pega aqui no pulmão direito, a gente pega o bronquíolo, que já é uma estrutura com diâmetro mais ou menos até 1 milímetro. Depois nós temos o bronquíolo terminal e o bronquíolo respiratório. Essa região aqui, que é uma via aérea de condução, ela vai mais ou menos até a 16ª geração brônquica. Essa região aqui que é a via aérea de troca. Nessa região que há a troca gasosa, ou seja, mais ou menos a partir da 10ª geração brônquica, a partir mais ou menos da 17ª geração. Quando a gente pega o pulmão e faz um corte nesse pulmão, o que nós temos? O brônquio primário, o brônquio secundário, brônquio de terceira brônquio terciário, desculpe, bronquíolo terminal, alvéolo. E esses alvéolos eu sempre faço uma relação com cachos de uva, vários cachos ajustados, né, no seu ramo, para que a gente entenda que aqui nós temos a doença parenquimatosa, no parênquima pulmonar, ou doença síndromes pulmonares. Nessas estruturas, que são os brônquios e os bronquíolos, nós temos as doenças ou síndromes, brônquicas. E ao revestir a pleura sobre o pulmão, nós temos as síndromes pleurais. Então, diante dessas três características, nós temos as três principais síndromes pleuropulmonares. Obviamente temos mais, mas nós vamos focar nessas três principais síndromes, onde o médico generalista vai ter a sua maior incidência e prevalência de doenças. Quando eu pego essa estrutura do pulmão e retorno até ela, eu observo uma estrutura chamada lóbulo pulmonar secundário. O lóbulo pulmonar secundário, ele tem as vênulas, está em vermelho, porque no pulmão é o sangue rico em oxigênio, e as arteríolas estão em verde, porque é o sangue pobre em oxigênio. Temos os linfáticos ao redor do interstício lobular, tem um tecido intersticial aqui circundando esse lóbulo. Tem interstício nessa região e tem interstício nessa região, perilinfático. Aqui eu tenho o bronquíolo no centro do lóbulo. Então, no centro do lóbulo eu tenho um bronquíolo e uma arteríola. E quando eu corto esse lóbulo, eu venho para cá, eu mostro as vênulas circundando juntamente com o linfático periintersticial. Aqui eu tenho a arteríola e o bronquíolo centrolobular. Então, quando eu pego essa estrutura aqui, é essa estrutura, cada losango desse é essa estrutura, e cada estrutura dessa eu tenho
uma arteríola e um bronquíolo centrolobular e as vênulas ao redor no interstício, juntamente com os linfáticos. Aqui para a gente não esquecer. Então, vamos voltar. Então, eu tenho uma estrutura em forma de losango. E aqui eu tenho as vênulas intraceptais, que nós já vimos. Aqui um bronquíolo e uma arteríola centrolobular. Aqui está faltando um C, centrolobular. O septo interlobular. Aqui, para vocês observarem na tomografia, aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto central, é o centro do lobo. E essa estrutura aqui, ó, imaginária, a gente tem um losango. E a partir daí a gente interpreta os achados numa tomografia, por exemplo. Então, para a gente entender melhor, quando a gente tem doença parenquimatosa, quando nós temos uma doença parenquimatosa, imagine você, ó, aqui eu tenho vários sacos alveolares e o ducto alveolar em contato com esses sacos alveolares. Cada alvéolo desse na doença parenquimatosa, ela substitui o ar aqui por fluido, ou por secreção, ou por fluido inflamatório, seja o que for. E aí consolida essa área e o indivíduo fica doente. Aqui, a partir da ligação de vários ductos alveolares, eu vou ter o bronquíolo de terceira ordem. É o primeiro bronquíolo, é a primeira estrutura de via aérea em contato com o parênquima, que é o bronquíolo de terceira ordem. Quando eu tenho vários bronquíolos de terceira ordem, você vê que a unidade alveolar ela vai se expandindo. Então, por exemplo, se esse bronquíolo de terceira ordem estiver obstruído, seja por uma inflamação, seja por uma alteração nesse segmento bronquiolar, toda essa região vai ficar comprometida, por exemplo. Aqui eu tenho o bronquíolo de terceira ordem, que é o que está em contato com várias unidades com ducto alveolar. Aí, quando eu tenho várias unidades dessa, eu estou conectado ao bronquíolo de segunda ordem. Então, cada unidadezinha dessa aqui é um bronquíolo desse de terceira ordem. E quando eu tenho várias unidades dessa aqui, eu tenho um bronquíolo terminal, bronquíolo de primeira ordem, e aqui eu tenho o bronquíolo terminal. Por que é importante a gente entender isso? Porque a gente tem um bronquíolo respiratório de primeira ordem, um bronquíolo respiratório de segunda ordem, um bronquíolo respiratório de terceira ordem, para depois eu chegar na unidade alveolar, aqui a abertura do ducto para essas regiões de alvéolo, e aqui os poros de Cal, que são comunicações entre os alvéolos. Então, se eu tiver um comprometimento desse bronquíolo terminal, toda essa estrutura pode ficar comprometida. Se eu tenho uma alteração nesse segmento todo parenquimatoso, toda essa estrutura estará comprometida. Se a gente não tiver essa noção, a gente não vai compreender as síndromes pulmonares e depois o entendimento das doenças. Então, aqui para mostrar mais uma vez que eu tenho alvéolo circundado por sangue arterial e por sangue venoso, a arteríola centrolobular e o bronquíolo. Aqui eu tenho aquele segmento que nós já falamos, centrolobular, o bronquíolo e a arteríola, os septos, que estão separados aqui, e aqui a região das vênulas ao redor desses lóbulos pulmonares secundários. Aqui a mesma coisa, um conjunto desses lóbulos em contato um com o outro. E aqui para você entender a estrutura em imagem. Então, quando eu olho esse interstício aqui dentro, é o interstício entre a região alveolar, que é o interstício dentro do lobo, é o interstício intralobular. Aqui, o interstício que rodeia, que está em amarelo aqui, ó, rodeando o centro do lobo. Aqui, eu tenho o interstício interlobular, ao redor do lóbulo, e tudo em amarelo que fala em interstício. E aqui o subpleural. Então, eu tenho a região das vênulas em vermelho, o interstício circundando, e aqui a
pleura visceral. Então, se eu tiver qualquer comprometimento desses alvéolos periféricos aqui, ó, por exemplo, a pneumonia, eu posso, de certa maneira, inflamar essa pleura e gerar, por exemplo, um derrame pleural parapneumônico. Então, se eu não entender essa estrutura, eu jamais vou entender as síndromes e tampouco as doenças pleuropulmonares. Então, quem são elas? Tem a síndrome brônquica, que vai pegar a região de via aérea. Tem a síndrome brônquica, que vai pegar essa região da via aérea. Tem a síndrome parenquimatosa, que vai pegar o parênquima pulmonar, que são todas essas estruturas do lóbulo pulmonar secundário. Dentro de cada lóbulo tem em torno de 6 a 12 ácinos. E a síndrome pleural, que é o comprometimento da pleura que reveste essa estrutura, ok? Então, as síndromes brônquicas, nós temos diversas. Temos, dentro das síndromes brônquicas, várias doenças. A asma é uma síndrome brônquica, a bronquite crônica é uma síndrome brônquica que pode estar dentro do DPOC ou não. A bronquiectasia é uma doença brônquica. A infecção brônquica, como o próprio nome diz, é uma doença brônquica. A bronquite aguda também é uma síndrome brônquica e várias outras. É muito comum ter uma bronquite aguda numa crise de asma, é comum ter bronquite aguda e bronquite crônica no tabagismo, é comum ter bronquite aguda numa infecção viral, por exemplo. A síndrome parenquimatosa, eu tenho as consolidações, que a pneumonia consolida o parênquima, tuberculose, infarto pulmonar, atelectasia, diversas doenças. Então, às vezes, numa imagem, pode ser bastante confuso se você não fizer uma anamnese, um exame físico de maneira correta e de maneira bem aprofundada, fazendo seu raciocínio clínico. Você pode se confundir se você for direto para o exame físico, para o exame complementar. Uma hiperaeração do parênquima pulmonar, comum no enfisema pulmonar, que se o paciente tiver disfunção na espirometria, perda da função pulmonar, ele vai ter o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, e várias outras doenças que podem causar uma síndrome parenquimatosa. Dentro da síndrome pleural, o que a gente mais vai encontrar é o derrame pleural e o pneumotórax, a pleurite, o hemotórax, que é acúmulo de sangue nessa cavidade, o quilotórax, que é acúmulo de linfa nessa cavidade, por exemplo. Então, de uma maneira geral, isso aqui não é para você decorar, isso aqui é importante para você fazer uma prova. Então, nós estamos pensando na semiologia médica para você fazer uma prova na sua faculdade. Mas dentro do raciocínio clínico médico, todos esses sinais e sintomas, eles podem permear na síndrome brônquica, na síndrome pleural e na síndrome parenquimatosa. Mas isso aqui vai direcionar seu estudo para você pensar numa prova da faculdade ou numa prova de residência. Mas eu vou deixar claro, estudar para a prova é diferente de estudar para ser médico. Nós precisamos conhecer o raciocínio clínico para nós minimizarmos erros diagnósticos. Então, dentro de uma maneira geral nessas patologias, qual que é a dica que eu dou? A asma, geralmente, em termos de sinais e sintomas, é muito comum a tosse seca diurna, noturna, diurna e noturna, de maneira intermitente, várias vezes ao dia ou várias vezes por semana, a dispneia, a chieira torácica, aperto no peito. A bronquite crônica também, junto com a bronquite aguda, tem bastante tosse, pode ter dispneia, pode ter chiado. A bronquiectasia, que é a dilatação, dilatação do brônquio, muito comum a tosse, geralmente produtiva, com expectoração que pode ser mucosa no início? Pode, mas geralmente ela transita para mucopurulenta, apurulenta, se o indivíduo tiver colonizado por uma bactéria. Pode haver hemoptise por causa da destruição dessa região do brônquio? Pode. E sangrar? Pode. E dispneia. Infecção brônquica gera uma bronquite aguda, consequentemente o paciente vai ter tosse, vai ter dispneia. Pode ter outros sintomas? Sim. Pode ter outras doenças? Sim. É para você decorar?
talvez para fazer uma prova você precise entender. E para você exercer a medicina à beira do leito, mais ainda, que vocês perceberam que os sintomas e os sinais são comuns a todas elas. Então, o que vai diferenciar? O raciocínio clínico, o script da doença. Seguir inicialmente o sintoma guia. Começar do sintoma guia, fazer uma excelente anamnese, confirmar com o exame físico e depois gerenciar o script da doença, fazer um raciocínio através do resumo do caso, estipular se você consegue gerar um diagnóstico sindrômico para você pensar, e a principal hipótese diagnóstica para o raciocínio do diagnóstico clínico e pelo menos duas diagnósticos diferenciais. Isso serve para qualquer paciente, para qualquer área da medicina. E a síndrome parenquimatosa? Nós podemos ter na congestão pulmonar causada geralmente por uma congestão inflamatória, por uma congestão gerada por uma insuficiência cardíaca, por uma insuficiência ventricular esquerda. A tosse é seca, pode ter expectoração rósea, pode ter dispneia, mas é clássico uma tosse seca em termos de sinal e sintoma. O enfisema pulmonar, ainda sem perda da função pulmonar, ele é uma doença parenquimatosa, que causa a dilatação dos espaços aéreos distais, que vai causar uma dispneia habitual, com piora progressiva, assim como a tosse. A escavação, a caverna, causada pela tuberculose, pode gerar tosse seca ou purulenta, se o indivíduo tiver colonizado, pode trazer junto consigo a hemoptise, que é a presença de sangue. As características da atelectasia, que é o colapso alveolar, ou com colapso segmentar, ou colapso lobar, ou colapso até pulmonar, gera tosse, dispneia. A consolidação, que é a substituição do alvéolo por fluido, por secreção, por qualquer estrutura que não esteja predominantemente aérea. Eu posso ter tosse, posso ter dispneia, posso ter dor torácica. Aqui, vamos falar da dor torácica, que é a dor ventilatório dependente, bem localizada, que é ocasionada por uma pleurite, ela é chamada de dor pleurítica. Então, a dor pleurítica não acontece só quando eu tenho derrame pleural? Não, inclusive, às vezes, quando eu tenho derrame pleural, a dor pleurítica pode desaparecer. Ela vai ser muito clássica no início da inflamação. Porque a pleura visceral não é inervada, mas a pleura parietal, sim. Se eu tiver comprometimento da região periférica do pulmão, por exemplo, aqui do parênquima pulmonar, que inflamar a pleura, eu vou ter uma pleurite. Se eu tiver um derrame pleural, uma pleurite, uma inflamação antes de ter um derrame pleural, eu posso ter dor ventilatória dependente. Então, essa característica pode aparecer tanto na síndrome parenquimatosa, quando o indivíduo tem uma pneumonia periférica, quanto na síndrome pleural, por exemplo. A pleurite, geralmente o paciente vai ter tosse e dor ventilatório dependente, bem localizada, ele consegue apontar o local exatamente. No derrame pleural pode ocorrer inicialmente a dor pleurítica, mas geralmente quando aumenta a quantidade de fluido lá dentro, a dor desaparece. Dispneia, tosse seca. No pneumotórax pode ter a dor pleurítica, dispneia, e a dispneia geralmente ela é súbita no momento em que há perfuração desse pulmão, seja por qualquer coisa. Pode ser uma perfuração por trauma, pode ser um pneumotórax espontâneo, por exemplo. Então,